Pessoal, vamos falar hoje sobre as empresas de varejo. O que é que está acontecendo com esse setor? Nós tivemos aí a atual Casas Bahia, antiga Via, caindo aí nos últimos dias muito, né? Uma queda totalmente expressiva, chegando a quase 50 centavos por ação. Hoje nós tivemos aí a Magazine Luiza, né? O mercado ainda não fechou, mas caindo aí aproximadamente 5%. A própria C&A caindo próximo de 7% também. Então o que é que está acontecendo? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês também no gráfico, vou comentar um pouco sobre o setor de varejo. Afinal de contas, será que nós chegamos a um patamar onde vale a pena começar a comprar as varejistas? Será que estamos próximo do chão ali? Né? Então vamos entender o que é que está acontecendo. Nesse vídeo eu vou falar sobre algumas características do setor, alguns indicadores específicos do setor de varejo que você tem que ter atenção, que você tem que entender para não investir simplesmente com base em sorte. Então fica comigo nesse vídeo até o final. Esse vídeo vai ser um vídeo muito legal, prometo não ser chato aqui, né, cansativo. A gente vai falar de alguns pontos muito importantes, vamos olhar para gráfico também, vamos entender um pouco do gráfico das ações, se tem potencial de subir, se não tem, se pode cair mais. Afinal de contas, tem muita gente comprando, achando que, né, ela tem chance aí de subir, mas será que ela pode subir mesmo? Ou será que ela está indo em direção a um precipício sem volta? Então, fique com a gente aí até o final desse vídeo, que esse vídeo é de extrema importância para você, investidor, principalmente para você que tem ações dessas empresas ou pretende comprar ações dessas empresas, beleza? Então, roda a vinheta aí e vamos para o vídeo. Bom, pessoal, mas trazendo só uma pequena atualização para vocês sobre a Magazine Luiza, no segundo trimestre de 2023, a empresa reportou prejuízo. E quando uma empresa reporta prejuízo, já abre um sinal de alerta para o mercado em geral. Afinal de contas, o que a empresa está fazendo para ter gerado prejuízo? Uma empresa que antes lucro, cresceu bastante e agora está dando prejuízo. Não só ela, quanto as concorrentes. Então, é um ponto de atenção, isso realmente faz a cotação da empresa cair, né, natural. E aqui, ó, como vocês podem ver aí no print que a gente tirou do próprio balanço da empresa, no segundo trimestre de 2023, o resultado líquido contábil foi negativo em 301,7 milhões, influenciado principalmente pela reintrodução de um imposto, né, pelo aumento das despesas financeiras no período. Na visão ajustada, ou seja, desconsiderando os efeitos não recorrentes, o resultado líquido ajustado foi negativo em 198,8 milhões de reais. O resultado líquido ajustado do primeiro semestre de 2023 foi negativo em 508,3. Então, gente, isso daí é um ponto de atenção. Ninguém gosta de uma empresa que dá prejuízo, então é meio natural a empresa ter, né, as cotações aí, como a gente viu nos últimos dias, ou seja, sofrendo. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é principalmente alguns pontos que eu julgo ser extremamente importante para você aprender sobre o varejo. Afinal de contas, muitos investidores estão comprando as ações simplesmente porque elas estão baratas. Mas barata quanto? Né? Se a gente for olhar aqui por questões de fundamento, o valor patrimonial por ação das ações da Magazine Luiza está em torno de R$ 1,48. Ou seja, se a gente pegar o patrimônio da empresa e dividir pela quantidade de ações, a gente chega aí num valor por ação de R$ 1,48, com base no valor patrimonial, tá certo? Então se a gente pegar tudo aquilo que a Magazine tem de patrimônio, dividir pela quantidade de ações, isso dá R$ 1,48 por ação. A ação hoje, ela tá fechando aí próximo de R$ 2,00, ou seja, se a gente for olhar somente pelo fato de valor patrimonial, ela ainda tem um espaço muito grande para cair. Não estou falando que vai cair, mas se a gente for olhar só para um valuation com base no valor patrimonial, ela ainda pode cair sim mais um pouco, tá bom? Uma empresa que atualmente, né, tá com uma margem líquida negativa, então isso pesa bastante. Aí alguém me pergunta, mas Lucas, a taxa de juros está caindo, isso não faz as ações caírem? De certa forma ajuda, mas vocês têm que entender uma coisa, taxa de juros não é um instrumento que faz a bolsa subir. A taxa de juros ela é um instrumento, uma ferramenta de política monetária que visa conter a inflação. E a inflação é um dos pontos que eu quero trazer aqui para vocês. Vamos entender primeiro como é que se investe no setor de varejo.
né? O que é importante quando a gente fala de setor de varejo, né? Qual é a importância dos indicadores, quais indicadores a gente deve olhar, né? Então, primeiramente, vamos falar de alguns indicadores econômicos que contribuem aí para o setor de varejo de uma forma positiva. Primeiro, nós temos o crescimento do PIB. Então, o crescimento do PIB é uma coisa que ajuda bastante as empresas de varejo. E só uma observação. Esses termos que eu vou trazer aqui para vocês, ele faz parte do nosso e-book, Aprendendo a Investir no Setor de Varejo. Eu vou deixar o link na descrição aqui. É um valor muito baratinho, apenas R$19,90. Lá tem um e-book completo com todos os indicadores das varejistas do setor de varejo, como é que você investe no setor de varejo. Então, eu vou tirar alguns insights desse e-book, tá bom? Se você quiser adquirir, tá aqui embaixo. Um e-book exclusivamente te ensinando a investir no setor de varejo. Então, lá você tem indicadores do setor, específicos, né, dessas empresas, como são varejistas, né? Então tem alguns indicadores específicos do setor de varejo, indicadores macroeconômicos que contribuem que favorecem, né, o setor de varejo. Tem indicadores econômicos que, dependendo de como é que eles forem vir, eles são ruins para o setor de varejo. Então tudo isso está descrito nos mínimos detalhes no e-book que eu vou deixar aqui embaixo. Não esqueça de conferir para você aprender aí a fazer melhores investimentos no setor de varejo, tá? Tem muita coisa legal lá e esses pontos que eu vou trazer aqui eu também estou tirando de lá. Então clica aqui no link e vai conferir. Mas continuando aqui, então, alguns indicadores que impactam positivamente no setor de varejo, tá? Nós temos o crescimento do PIB. Então, você tem que ficar esperto como é que está o PIB do Brasil. Isso ajuda bastante. Por quê? Né? Um PIB em crescimento, geralmente ele está associado aí ao aumento do poder de compra dos consumidores, o que é um bom sinal para as varejistas. Nós temos a taxa de desemprego. Então, a taxa de desemprego baixa indica, né, que as pessoas estão empregadas, que estão tendo dinheiro. Então, isso é um ponto que contribui positivamente para o setor de varejo. Então, falando de taxa de juros, existe um nível onde a taxa de juros ela não influencia nem negativamente e nem positivamente. Ela é uma taxa de juros neutra. Então, independente se ela está caindo ou se ela está subindo, não vai mexer muito ali com a bolsa, não vai estimular a economia. Então, eu estimo aí que nós devemos estar mais ou menos em uns 9% ali, mais ou menos, de taxa de juros. Então, eu acredito que a nossa taxa de juros caindo até 9% não vai mexer muito positivamente com a bolsa, principalmente com as varejistas, tá bom? Então, fica atento aí nisso daí, beleza? Tem alguns indicadores que também impactam negativamente, e eu vou falar aqui onde é que você vê esses indicadores que eu estou citando aqui, tá? Então, fica aí no vídeo. Primeiro, inflação. Não é novidade para ninguém que inflação prejudica a economia como um todo. E o setor de varejo, ele é um setor muito sensível à inflação elevada. Então, ela pode erodir, né, o poder de compra dos consumidores, o que prejudica as varejistas. A taxa de juros elevada também prejudica a questão do varejo. Então, não adianta você olhar para ações de Magazine Luiza, para ações de Casas Bahia, se a taxa de juros estiver elevada. Dificilmente a cotação vai reagir positivamente a essas taxas. Tem a confiança do consumidor também. Eu vou te falar tudo onde é que você vê esses dados, tá? Vou falar os sites aqui onde você vê esses dados, então fica comigo no vídeo aí. Temos o crescimento econômico. Então, um crescimento econômico fraco também prejudica para as ações de varejo, né? Eles pesam aí negativamente nesse setor. Então, só falando rapidinho, onde é que você acompanha esses indicadores, né? Tem o site do IBGE, onde você consegue acompanhar PIB, inflação. Tem o site do Banco Central, que é onde você consegue acompanhar a Selic, as metas para Selic, dólar, enfim. Você tem o IPEA, né, também, que é um outro site aí, onde tem várias pesquisas econômicas que podem ser úteis para você entender as tendências, até macroeconômicas também. Tem a própria FGV, né, que ela traz índices de confiança do consumidor, enfim, na economia. Então é uma fonte confiável também para você pesquisar. Tem a Bloomberg, só que a Bloomberg ela já tem mais relacionada ao mercado lá fora, né, para você acompanhar lá fora. Mas enfim, esses são alguns sites que você consegue filtrar aí a questão desses indicadores que eu citei, tá? Vamos falar agora de alguns indicadores do setor de varejo, tá? Que é muito importante você conhecer, para quando você for lá no site de RI da empresa e baixar, você ter um entendimento sobre eles, tá? Primeiro, a gente tem um indicador que chama GMV.
que é o volume bruto de mercadorias. Então ele representa o valor total de mercadorias aí vendidas, né, por uma varejista. Nós temos o PDD, que é a perda com deterioração de estoque. Então, dependendo do estoque que a empresa porventura venha a ter. Lembrando, varejo não é só eletrodoméstico e roupa não, tá? Varejo pode ser produtos alimentícios também. Então, nós temos algumas empresas aí de supermercados, então vale muito a pena você também entender isso. Temos as próprias margens normais, né? A margem bruta, e aqui eu faço até um adendo, né? A margem bruta, ela é a diferença, né, entre o GMV, ou seja, as vendas líquidas, e o custo dos produtos. Então ela representa aí a lucratividade bruta de uma empresa. Então você olhar a margem bruta de uma varejista é muito importante, acompanhar ali o histórico da margem bruta. Hoje você tem algumas plataformas aí na internet que fornecem esses dados gratuitamente para vocês. Temos a margem operacional, que é a relação entre o lucro operacional e a receita líquida, e o ticket médio, que é uma questão muito importante aí para varejistas, que é a média aí dos gastos de um cliente com uma única transação, né? Então é muito importante ter uma média ali do ticket médio para você saber aí onde é que a empresa está caminhando. Então assim, vamos olhar um pouco agora para o gráfico de Magazine Luiza. Então vamos dar uma olhada para o gráfico aqui. Ó, como vocês podem ver, ela atingiu uma mínima que há muito tempo não batia. Não sei nem se é mínima histórica, deixa eu ver aqui, que eu não acompanho muito esse tipo de empresa. Não, mínima histórica não é, mas a última vez que ela chegou a bater essa região foi lá em meados de 2017. Ou seja, tem um bom tempo, né? Nem a pandemia trouxe a Magazine Luiza para esse patamar, né? Eu já vou trazer algumas respostas para vocês aqui, gráficas, para saber mais ou menos para onde é que esse preço pode ir. Ó. Mas quando a gente fala de queda, nós tivemos aqui, ó, em julho de 22, ela chegou a bater essa região também, ó, 2,10, 2,11 ali, ó, chegou a dar uma mínima de 2,3. E hoje ela está tocando nessa região de novo, né, para quem gosta de gráfico aí. Então, o que o gráfico nos diz, né, graficamente analisando aqui? É uma região de suporte, né? A última vez que ela bateu aqui, ela voltou a subir, né? Então, quem faz análise gráfica costuma ler, né? Se ela romper essa região aqui, né, de 2, 2,3 ali, existe sim a possibilidade dela continuar caindo, tá? Então, ela fechou aqui basicamente nessa região. Para quem faz operações gráficas, né, é uma região de compra em si, mas lembre-se, os fatores eles não devem ser analisados, né, de forma isolada. É mais interessante você olhar como um todo, olha a região do gráfico, vê o que está acontecendo também com a empresa, porque às vezes você fala assim, o gráfico está batendo uma região de suporte, mas os fatos que estão acontecendo externamente, às vezes podem estar indicando que ela vai romper. Então assim, é muito importante você também procurar entender o que é que está acontecendo, né? Mas eu acho assim, para a Magazine Luiza vale a pena ficar esperto, né, nessa região de gráfico aqui. Então, se romper essa região aqui, existe sim espaço para ela cair mais, né, graficamente falando. Vamos olhar aqui para as Casas Bahia, né, antiga Via. Vamos ver como é que tá. Então, ó, a gente pode observar também um volume grande, né? Todas as varejistas estão caindo bem ultimamente, né? Ou seja, não é só a Magazine Luiza. Então é um ponto de atenção e eu acredito que esse cenário pode melhorar um pouco se os indicadores que eu citei agora há pouquinho no vídeo melhorarem, né? Ou seja, o PIB, a inflação estiver sob controle, somado com uma queda na taxa de juros. É interessante olhar para o mercado lá fora também, porque ele acaba respingando aqui. Então isso tudo são pontos que você tem que ter com atenção. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado. Não se esqueça, o nosso e-book ensinando a investir no setor de varejo, como é que se analisa o setor de varejo, vai estar aqui. Se você quiser, não deixe, clica lá, conheça um pouco, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Se quiser aprender um pouco mais também sobre investimentos, tem a plataforma da App Invest. Lá nós temos vários assuntos de uma forma bem mais abrangente do que o mercado costuma trazer. Então a gente não fala só de renda fixa, renda variável. Lá você vai encontrar conteúdo sobre economia para investidores, contabilidade, enfim, uma porção de coisas, né, de investimento, planejamento financeiro, empreendedorismo. Tem documentários, transmissões ao vivo. Tem uma gamificação lá onde você também pode conquistar oportunidades com a gente. Então não deixe de conhecer. Mas
Eu acredito que um bom começo é você conhecer esse e-book aqui, que eu acho que ele vai te ajudar bastante a investir melhor no setor de varejo, tá bom? Então, muito obrigado, até aí o nosso próximo vídeo.